Bom, aí o que acontece? Se eles, perdendo as eleições, tentaram dar um golpe, imagine se tivesse ganho. Acabou a democracia. Então, é óbvio que havia um momento de responsabilidade. O doutor Ulisses também dizia, Ulisses Guimarães, não se guarda ressentimento na geladeira. A pátria não é capanga de idiosincrasias pessoais. Nós temos que ter a grandeza de enxergar o momento, dar as mãos e fazer a diferença. E olha que a diferença foi pequena. E a redução da diferença, especialmente em São Paulo, é que decidiu a eleição. Então, eu diria que... é claro que nós vivemos no Brasil um quadro multipartidário, que lá na frente vai ter que diminuir. O De Gaulle dizia, Reinaldo, que a França era muito difícil de ser governada, Valfrido, porque tinha muitos tipos de queijo e muitos partidos políticos. Então você tem, aliás, não é partido, o Brasil tem sigla. Sigla, partido político é coisa diferente. Você tem sigla com dono de sigla. Partido, aliás, o PSDB, quando nós fundamos, a questão básica era primária. Escolha de candidato não é cúpula. É todos os filiados, primária, modelo das primárias americanas. Por que os Estados Unidos, com 2 partidos, consegue ter alternância de lideranças? Porque tem primária. A democracia começa dentro de casa, começa dentro do seu partido. Então, eu diria que foi um momento importante, ganhou a eleição, trabalhar bem. Então, aprovamos reforma tributária, agora do imposto de renda. O Brasil, infelizmente, é um dos países de grande desigualdade. Então, quando eu tenho imposto de consumo, a alíquota é igual. Agora, imposto de renda, não pode o rico pagar menos que o baixo salário. Então, o governo fez o que é correto. Justiça tributária. Agora, em janeiro, no mês que vem, no salário de janeiro, não vai ser descontado o imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Não vai descontar. Um professor que ganhe R$4.800, ele vai economizar R$380. Quando ele receber na primeira semana de fevereiro, no final de janeiro, não vai ter o desconto. E quem ganha de R$5.000 a R$7.350 vai pagar menos. E do ponto de vista fiscal, Reinaldo, é neutro. O governo não vai fazer déficit para isso. Ele simplesmente foi buscar lá em cima. Quem ganha 100, 200, 300 mil reais por mês vai pagar um pouco mais. Então você beneficia 20 milhões de pessoas. Aliás, estamos num mês especialmente importante, desculpa a interrupção, mas porque a pusilanimidade que se viu no país, porque em novembro do ano passado, quando o governo apresentou o pacote de gastos, apresentou junto a perspectiva de tirar o imposto de renda para quem ganhasse até 5 mil, e isso foi considerado uma grande agressão às contas públicas, ao equilíbrio das contas, e o dólar foi parar em 6,30 e tanto, quase 6,40, por uma coisa que era um anúncio que o governo pretendia fazer lá adiante com a compensação. Pura especulação, né? E agora nós estamos vendo, e se fez, e o que se vai ter? O Reinaldo, foi tão bem feita que não teve um voto contra. Isso. Não teve um voto contra. Foi aprovado por unanimidade. Do ponto de vista fiscal, neutro. Não estou causando nenhum déficit. Do ponto de vista de justiça tributária, imposto de renda é para isso. Eu me lembro que meu pai dizia, sempre queira pagar bastante imposto de renda, viu? Porque é sinal que você está ganhando mais. Tá certo? Quer dizer, é óbvio. Então, a medida é correta. Esse é o segredo. Eu fiquei em Harvard em 2007, e as universidades americanas fazem muita prospecção. Como é que é o mundo 2010, 2020, 2030? É o mundo mais rico. Me lembro bem desses estudos. Muita liquidez, mas o mundo mais desigual. Quem tem capital, o rico fica... O milionário fica bi. O bilionário fica tri. Hoje você tem tri. Uma pessoa... tem trilhão, pessoa física. É maior que o PIB do estado de São Paulo, com 48 milhões de pessoas. E quem não tem capital, só tem força de trabalho, melhora menos. Então, aumenta a desigualdade. É óbvio que nós temos que fazer a economia crescer, gerar emprego, gerar renda, mas ter um olhar também na questão da desigualdade. Esse é um dever da vida pública. E o próprio Estados Unidos, se você pegar, ele tem imposto de consumo menor, para a economia andar mais depressa, imposto de consumo menor, e tem imposto maior de renda e patrimônio.
De renda e patrimônio. Quando você pega um bilhardário, doou para a universidade e tal, fez fundação, porque o dia que ele morrer, o imposto é alto. É alto, não é só generosidade, é também porque tem uma questão tributária. Então, eu diria que são medidas corretas. A reforma tributária, eficiência econômica. A reforma do imposto de renda, justiça tributária. Então, são avanços, não tem mágica, mas são medidas corretas e que beneficiam o conjunto da população e vão ajudar a economia. Para alguém, uma fábrica funcionar bem, alguém precisa comprar. A pessoa precisa ter emprego e salário. Não tem para quem vender. Para o comércio ir bem, alguém precisa comprar. Então, você precisa ter um mercado consumidor também importante. E o Brasil, 7ª população do mundo. Está entre as 10 maiores economias do mundo. 5º maior do mundo em extensão territorial. Um município, nós temos 5.570 municípios. Um município, Altamira, no Pará, é maior que Portugal. É maior que 3/4 dos países do mundo. Um município brasileiro. Subsolo, lítio, nióbio, ouro, petróleo, gás, uma riqueza mineral impressionante. A agricultura mais competitiva dos trópicos. Do ponto de vista de recursos naturais, a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Aliás, é interessante... Segunda maior reserva de terras raras. Terras raras, segunda maior do mundo. Olha, quem está nos acompanhando... que vai segurar as mudanças climáticas é a BIC. Isso é método mnemônico. Como é que você faz para decorar? BIC. B, Brasil, floresta amazônica. E Indonésia, maior floresta tropical da Ásia. E C, o Congo, maior floresta tropical da África. As 3 na linha do Equador. Então, se segurar a BIC, Brasil, Indonésia e Congo, você ajuda a segurar. O senhor deu aula de cursinho. Fui professor de química de cursinho. Tem essas fórmulas. Valfredo, eu dava aula de química orgânica. Então eu brincava com os alunos lá. 6 carbonos entraram na igreja. O que eles estão fazendo? 6 carbonos, cadeia fechada e aromática. Eles estão benzendo. Muito bom. Presidente, o senhor fez menção à questão ambiental. Todas as atividades da sua pasta ministerial são poluidoras. Todas elas, sobretudo a indústria. Né? Ao mesmo tempo, as restrições à poluição, à atividade poluente, são um freio de mão para a atividade econômica. Nós tivemos recentemente a COP, né? Que é uma tentativa de uma cooperação mundial para que todo mundo se submeta a esse freio de mão. Para que seja uma coisa, de certa forma, igual, né? Nós vamos diminuir todos juntos a nossa capacidade de competir, poluindo menos. Todavia, há países refratários a isso. Estados Unidos, talvez a maior economia do mundo por alguns poucos anos, uns 5 pelo menos. Economia ameaçada pela economia chinesa, mas de certa forma também economias muito poluidoras e com pouca vontade de... Tem mais discurso, no caso do chinês, agora no americano menos discurso, pouca vontade de refrear a emissão de carbono. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, quando chega a nossa hora de industrializar o país, de fazer com que o país caminhe e seja competitivo, nós temos que nos submeter às regras internacionais para contenção de poluição. Enquanto que outras economias industrializadas, e mais industrializadas que as nossas, fazem corpo mole e não cooperam. Por isso a importância da COP, para ter uma decisão global. Quer dizer, você ter o máximo que você puder avançar globalmente. Você tem momentos, olha, aqui um país retrocedeu, mas isso vai passar. Quer dizer, o fato é que há uma consciência hoje de que há um aquecimento global. No caso do Brasil, tem escapamento do carro, do caminhão, do avião, do navio, tem a fábrica, tem o chaminé, tem o... Agora, a primeira causa de emissão de CO2 é desmatamento. 1 hectare de mata derrubada e queimada emite 300 toneladas de carbono. E nós estávamos no derruba tudo. Derruba passa um tudo. boi, passa uma boiada. Derruba tudo. Então, já caiu mais de 50% o desmatamento. E isso prejudica a agricultura. Claro. Que daí vai dizer, eu não aceito a sua soja, Isso. eu não compro a sua carne, eu não compro o seu café. Isso. Então, é uma irracionalidade. Então, a meta do Brasil é, até 2030, desmatamento ilegal zero. Zero. E recompor floresta com o fundo do clima. A outra é substituir combustível fóssil.
Você vai gradualmente. Por exemplo, o etanol estava em 27%. Aumentamos para 30%. Isso gera emprego. Gera emprego. Você tem etanol de cana-de-açúcar. Você aí planta cana e fabrica combustível. Gera emprego, agrega valor. Você pega o etanol de milho. Ele produz o etanol, o combustível, o etanol e produz a proteína animal. Não, isso eu sou a favor. Eu sou contra o uísque de milho, que eu acho horrível. Então você tem, também gera emprego. Olha, veja que a nossa indústria, nova indústria Brasil é inovadora, verde, sustentável. Esse é um diferencial do Brasil. O mundo, todos os países da OCDE, a meta é em 2040, a 2050, chegar a 40% de energia renovável na matriz energética. 2050, 40%. O Brasil hoje, em 2025, tem 53% da matriz energética renovável. Na eletricidade tem 80%. Isso. Na matriz energética geral já tem 53%. Então, eu acho que o Brasil pode ajudar. E nós temos metas para serem cumpridas, as chamadas NDCs. Então, baseado lá em 2005, eu vou chegar em 2035 com uma redução mínima de 59% até 67% das emissões de gás de efeito estufa, especialmente CO2. Então, é ir avançando. E você vai ter muita oportunidade, gerar emprego. Vai trocar o querosene do avião. É SAF, é Brasil, é etanol. Você vai ir substituindo o diesel. E estimular. Vou dar um bom exemplo para quem está nos acompanhando. O presidente Lula zerou o IPI do carro sustentável. Zerou, não paga imposto. Era 7%. Baixou para 0%. Está vendendo, Reinaldo, mais de 20% o carro sustentável na loja. Mais de 20%. O que é o carro sustentável? É um carro de entrada. Eu não vou baixar imposto para um carro de 400, 300 mil reais. É o carro de 70 mil. É o carro de entrada. Fabricado no Brasil. Indústria nacional, aço, vidro, toda pneu, tudo no Brasil. Flex. Ele não pode emitir mais de 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado. E 80% dele reciclabilidade. Quem que apresentou o carro sustentável? Conseguiu ser enquadrado. 5 montadoras. Volkswagen, Polo. Hyundai, HB20. Renault, Kwid. Stellantis, 2. Argus e Mobi. E a General Motors, Onix. Está vendendo mais de 20%. Ganha o meio ambiente. Eu estou estimulando a poluir menos. E não é só motor a roda, é do berço ao túmulo. Como é que eu fabrico esse carro? O Brasil tem a legislação mais moderna do mundo no nosso mover. Do berço ao túmulo. Como é que eu fabrico esse carro e como é que eu descarto o túmulo? Como é que é a reciclabilidade dele? Legislação mais moderna do mundo. Está vendendo mais de 20%. Tem importância econômica, a indústria fabricando muito, comercial, concessionária vendendo. Eu visito sábado concessionárias, é um espetáculo. E ambiental. Eu estou estimulando energia mais limpa. Então, na realidade, esse esforço para combater as mudanças climáticas também gera emprego. Você tem uma economia verde aí que tende a crescer. Agora, é claro que se todo mundo ajudar, você vai mais depressa. Que maravilha, tem um vice-presidente da República. Que capaz, né? Tão capaz. Falar. Que orgulho. E aí eu quero saber uma coisa. Uma parte da minha pergunta que o senhor não vai responder, mas uma parte... O que há de mais fácil e de mais difícil em trabalhar com o presidente Lula? Por que é tão fácil e por que às vezes... Ele vai responder essa primeira parte. É claro, eu sei, mas eu faço a pergunta completa. E por que pode ser difícil às vezes? O mais fácil, que o presidente Lula, ele delega muito. Nunca ninguém me falou o que eu sou proibido de fazer ou que eu sou obrigado a fazer no Ministério. Vê-se pela sua cara, pela sua desenvoltura. Então, delega, tem diretrizes, tem princípios, mas delega muito. É bem-humorado. Então, eu gosto de você, viu? É leve e tal. E eu também gosto brincadeira. De relaxar um pouco. Depois tem uma boa de prefeito de Pindamonhangaba para contar. Então é muito positivo. E outra coisa, eu gosto de trabalhar. Então eu tentei 2 vezes ser presidente da República. 2 vezes. Não tive oportunidade. E o Brasil é fascinante. É fascinante, é um país, o 5º maior do mundo. Isso aqui é um continente. A América Espanhola se dividiu em N países.
A América Portuguesa se manteve unida num país continental. Isso. Então é fascinante, né? Esses vários Brasis, as suas realidades, essa miscigenação racial, né? São Paulo é um estado onde japonês fala português com sotaque italiano, né? Então você tem, o Brasil é a maior diversidade de DNA, genética do mundo. Então é fascinante. Não tem nada de difícil. O que você tem é o seguinte, precisa ter humildade de saber que quem que está na ribalta, quem tem que estar na ribalta é o titular. Eu fui titular, fui prefeito da minha cidade, 8 anos, fui governador 4 vezes e também fui vice de um grande piloto, fui copiloto do Mário Covas, que era uma figura extraordinária. Tinha aquela objetividade do engenheiro politécnico e tinha uma sensibilidade social, nota 10. Agora, para mim está sendo um aprendizado, porque o Brasil não é São Paulo. Você tem N Brasis. Isso aqui é um país com realidades distintas. Então, uma oportunidade de você conhecer melhor o Brasil, você também entender melhor a questão. O presidente Lula, a sua origem, né, origem humilde, a mãe que criou os filhos praticamente sozinho, que veio num pau de arara para São Paulo, ele conta que morava numa casa de 38 metros quadrados, ele, a mulher, 3 filhos, a sogra e 2 cachorros. Quer dizer, então a pessoa que conhece o sofrimento, conhece quem passou de privação alimentar, não por ouvir dizer, mas por ter vivido. E é importante ter essa sensibilidade, né? Você conseguir enxergar que a política é um instrumento do bem, é um instrumento. Você, bem feita, a política é amor ao próximo. O Montoro dizia, a pior política é a omissão. Estimule as pessoas a participarem. Eu sempre falo para os jovens, olha, o futuro começa hoje. Ele se chama juventude. Não precisa ser candidato se não quiser, mas participe da sua escola, da sua igreja, do seu bairro, né? A participação faz diferença.